técnicos estrangeiros. Serginho, chama a atenção aí nessa Copa do Mundo, uma moda que não é só no Campeonato Brasileiro, mas também no mundo inteiro, de técnicos estrangeiros. Tá certo que o que é um estrangeiro, às vezes, num país, não é estrangeiro no outro país, se for pessoa daquele país. Mas o técnico da Bélgica, por exemplo, ainda é o espanhol Roberto Martínez. Ele que traz aí um toque de bola da escola espanhola para a equipe da Bélgica, e uma aposta aí da Confederação Belga de Futebol, muito parecida com o que fez o Flamengo há pouco tempo atrás, trazendo o técnico Domenech Torrent, que era auxiliar técnico do Barcelona, do Guardiola, e trouxe esse toque de bola para o Flamengo também. Mas a Bélgica não tendo que enfrentar nem o Atlético Goianiense e nem o Deportivo Del Valle, eu acho que ela não vai ter problema como teve o Domenech no Flamengo. Também tem técnicos estrangeiros, puxei uma lista aqui, Serginho. O Equador, o Irã, a Arábia Saudita, México, Costa Rica, Canadá, Coreia do Sul e o próprio Catar, o anfitrião da Copa. Mas o Catar aí, ao contrário do Flamengo, é uma seleção que não tem, né, um trabalho a ser destruído por um técnico estrangeiro. O Flamengo sim. O Flamengo tomou muito tempo do técnico Domenech nesse sentido aí. Era um time muito difícil de ser arruinado por um treinador. Pena que o Domenech não teve ainda mais tempo, mas no pouco tempo que ele ficou lá, deu o melhor de si e conseguiu implementar a filosofia de trabalho dele. Não, e a gente até viu nesse jogo de estreia aí do Catar contra o Equador, a dificuldade do time do Catar para chegar na área adversária. Era tão raro o time chegar na área adversária que quando eles conseguiam, eles não sabiam o que fazer. Era inédito para eles ficavam apavorados. Até alguém gritar, chuta para fora! E alguém chuta para fora. Eles chutam. Se você gritar chuta para fora, eles chutam. Eles não têm a malandragem, né, do futebol. Você vê que o esporte mais popular do Catar é o cricket. Inclusive, eu acho que esses jogadores do Catar, eles estejam sentindo falta de entrar em campo com um taco ou qualquer espécie de pedaço de pau para enfrentar os adversários. Daí a dificuldade desses atletas aí. Exatamente. Agora, vai me doer muito, porque me dói muito sempre quando isso acontece. Eu vou ter que discordar de você em relação a isso. Porque o esporte mais popular do Catar é o tiro. Bom, nesse caso, então, eles devem estar sentindo ainda mais falta de entrar em campo armado, Serginho. Isso só corrobora com o que eu falei. Agora, em qualquer país sério, craque Daniel, se o atleta tiver um porte de arma, ele tem que poder entrar armado em campo para poder se defender. Isso aí é o básico em relação ao armamento. É você se defender e fornecer aquela arma para o crime organizado. Isso daí tá na lei do armamento. Agora, se Bernard, por exemplo, em 2014, ou até mesmo o goleiro Júlio César tivesse armado, a gente não tinha passado aquele sufoco que a gente passou com a Alemanha, craque Daniel. De repente, a história podia ser diferente. Podia ter sido ali um 6-1. Não faz sentido nenhum. Se o jogador ou qualquer pessoa tem um porte de arma, por que ela seria proibida de entrar com a arma dela no estádio ou em qualquer lugar? Justamente para desempenhar a profissão deles, que é o momento que você mais tem que estar armado, mais uma profissão tão competitiva quanto o futebol. Você fazer a sua própria lei, igual aí o povo do Catar, que muda as regras em cima da hora. Tem termos de marketing também, Serginho. Você vê o Bernard, ele poderia ser Bernard, o jogador da alegria nas pernas e 38 na mão. Já é um slogan muito mais competitivo do que simplesmente alegria nas pernas, que é um atleta que acabou sendo, infelizmente eu vou ter que falar isso aqui, ele acabou sendo ridicularizado. Agora... Você não sabe, Serginho, a satisfação que eu sinto vendo você ingerindo líquido, Serginho. Isso, para mim, é mais importante que 200, 300, 1000 programas. Quando eu vejo você se hidratando diante dos meus olhos, num ciclo, né, autossuficiente, isso para mim, esse ensinamento, que eu não ter te dado, eu ter te ensinado a pescar em vez de te dar o peixe, Serginho, isso, eu poderia te dar um copo d'água. Eu poderia, nesse momento, te dizer a senha do cofre onde está guardada uma garrafa d'água. Seria muito simples para mim fazer isso. Falaria o número aqui, você ia lá, abrir o cofre e beber a sua água. Levaria até o resto, né, para a cama na hora de dormir. Mas não, eu ensinei você a produzir o seu próprio líquido, a sua própria hidratação, Serginho. Isso, para mim, explode meu coração de alegria. Mas vamos continuar aqui no tópico dos técnicos estrangeiros. Vamos sim. Antes de eu dar a minha tosse, Daniel, eu tava querendo entrar no tema importante, que é o tema que é o seguinte. A gente sabe que muitos dirigentes assistem o falha de cobertura e tomam, às vezes, suas decisões em cima
das observações que a gente faz aqui pelo nosso jornalismo diplomado. Quando você observar o futebol brasileiro, que você chega a essa conclusão. Agora, a questão do técnico estrangeiro que a gente está trazendo aqui, isso pode ser um perigo para times brasileiros e eu tomaria cuidado em contratar um técnico estrangeiro, principalmente um técnico estrangeiro de uma língua que não seja parecido com o português, cara. Porque aí você vai precisar contratar um intérprete para ele interpretar o que você quer dizer. E de repente, se você pega um intérprete que é um pouco mais proativo e ele também discorda das instruções do técnico, é arriscado o intérprete aqui comandar aquele time, aquele clube. Um intérprete com ideias próprias, né? Exatamente, que tem muito, pode acontecer. E se o time é campeão? Aí como é que faz? O intérprete levanta a taça? Bom, se eu sou o técnico, eu fico quieto e assumo e digo que foi tudo ideia minha. Se essa moda que a moda do técnico estrangeiro no Brasil já pegou, mas a moda do intérprete chega forte no Brasil, eu acho que vale, pelo menos a nível de teste, a equipe do São Paulo Futebol Clube contratar um intérprete pro Rogério Ceni. Seria bom pro São Paulo. De repente, até aí o próprio Celso Roth. Eu teria muita curiosidade de ver as instruções do estudioso Rogério Ceni passando pelo cérebro ali, por aquele liquidificador mental, que é a cabeça do Celso Roth, só para isso ser digerido, interpretado e depois ser traduzido em palavras, saindo aquelas palavras daqueles belos lábios do Celso. No que essas instruções iriam se transformar? E que lábios, hein, Serginho? Que lábios do Celso Roth. Que lábios? Ele realmente tem belíssimos lábios. E seria, Daniel, aí eu acho que esse jeito que você está colocando, sempre com muita inteligência, e isso precisa ser destacado aqui. Nesses 200 programas, sempre, aquele atleta que antes era apenas um centroavante brigador e que estava sempre envolvido em confusões, boates, noitadas e várias mulheres, hoje é um homem com grande raciocínio e que está sempre abrilhantando esse programa e todos os outros programas que ele vai com o seu grande raciocínio. Esse é Craque Daniel. Porque isso que você falou do intérprete, ele não é só o intérprete do português, porque o Celso Roth, ele fala português. Ele é o intérprete das ideias do Rogério Ceni, que precisam ser interpretadas. Às vezes o Rogério Ceni quer trocar um jogador ou então fazer uma mudança tática, e você tem que interpretar para fazer exatamente o contrário do que ele está fazendo. Que essa é a função do intérprete.